Quando o alvoroço do dia diminui e o sol se põe, a calma cai sobre o jardim. A calma que antecede a tempestade. O mundo secreto dos jardins. Vida noturna. Distribuição Sinapse. Como somos criaturas diurnas, costumamos pensar que todo o resto do mundo funciona da mesma maneira. Mas, na verdade, a vida noturna é o pico da atividade para todo tipo de criaturas. E a noite oferece grandes vantagens também, por uma razão. Ela resguarda você da secura do sol e do calor do dia. Mas para algumas criaturas também é a escuridão que lhes dá proteção contra seus predadores, já que alguns deles, na verdade, usam a escuridão para surpreender a presa. Para aproveitar o melhor do seu jardim, você precisa apreciar as coisas que estão acontecendo ali 24 horas por dia. À noite você pode enxergar seu jardim como um lugar encantador, lindo. Só precisa usar sentidos diferentes. Quando você vai ao jardim à noite, você precisa prestar atenção ao sentido do olfato. Há maravilhosas fragrâncias ali. Você tem que ficar em silêncio e escutar, porque a sonoridade é incrível. Um grupo de criaturas que talvez não seja tão turbulento quanto outros, mas mesmo assim marca presença à noite, é formado por vagalumes. Como eu gosto de vagalumes, devo confessar que sempre fico desapontado pela brevidade da estação na qual se veem os vagalumes iluminados. O que acontece durante a estação é que diferentes espécies podem emergir e começar a piscar em horas diferentes. Mas basicamente, cada espécie tem um limite de tempo bem pequeno. Eles são um dos únicos grupos de animais capazes de produzir luz. Conseguem controlar isso muito precisamente e, por isso, produzem um sinal bem distinto. Assim como se você juntar dois produtos químicos haverá emissão de calor, o mesmo acontece com eles, só que ao invés de emissão de energia em forma de calor, há emissão de energia como luz. Portanto, os vagalumes só precisam ter dois produtos químicos que são guardados normalmente em separado e aí, quando são juntados, reagem e emitem luz. Há tanta precisão nessa habilidade para controlar o sinal que você pode observar diferentes espécies de vagalumes e separá-las com base nas diferenças de como emitem luz. Pode haver diferenças de cor, pode haver diferenças de tempo entre as emissões, pode haver diferenças na duração da emissão de luz. Com todas as luzes piscando, eles fazem o nosso jardim parecer uma cidade iluminada à noite. Talvez toda essa iluminação tenha algum propósito. Como as luzes de neon da rua principal do centro da cidade anunciam que está à venda e os homens que passam de lá para cá na rua ficam atentos à ação, os vagalumes machos também ficam de lá para cá procurando ver quem está por perto. E as fêmeas ficam emitindo luzes para anunciar que estão disponíveis. Esse é o espírito de tudo, propaganda. E o que está à venda é o acasalamento. Para serem bem-sucedidos, os vagalumes precisam ser bem-sucedidos no acasalamento. E do ponto de vista da fêmea, o melhor par é um rapaz com um sinal mais absolutamente lindo, claro, distinto e perfeito. As fêmeas, em geral, ficam perto do solo ou da vegetação e emitem luz intermitentemente para demonstrar que estão disponíveis. Os machos as localizam e, quando se aproximam um do outro, fazem uma magnífica exibição. E, é claro, a forma como a fêmea sinaliza seu interesse é piscando de volta.
Se um macho pisca, ela pisca de volta. Se ele pisca de novo, ela pisca outra vez. E assim, nessa pequena dança é realizada passo a passo, um fazendo a corte ao outro em rápidas piscadas. A questão sobre o acasalamento de vagalumes é que há no máximo 2 semanas para que se realize. Portanto, todos os sinais de sedução têm que ser feitos em um curto período de tempo. Eles entram nisso cegamente, sem qualquer experiência. Uma espécie de vivendo e aprendendo para utilizar esta ou aquela forma de exibição. E as fêmeas selecionam com base em quem se exibe melhor. I'm looking for that certain guy to be the apple of my eye. Under the stars, we'll sit inside. Now tell me, do you qualify? I need someone to hold me close, the kind who won't just brag and boast, who'll treat me right and doesn't lie. Now tell me, do you qualify? If he's the one for me, I know there will be a honeymoon for two, and with the moon above, when we're ready for love, he'll know just what to do. Now do you think you hold the key with lots of kisses just for me? If that's the case, then please apply, and baby, you might qualify. Oh yeah, you might qualify. You just might qualify. Se você tiver a sorte de viver próximo a um habitat de vagalumes, poderá olhar pela janela numa noite de verão e ver dúzias deles cortejando e piscando. Eu relaciono as luzes com palavras de amor. É uma forma de linguagem, mas linguagem nem sempre se refere exatamente a uma comunicação clara. Esses sinais também podem ser usados para mentir. Algumas fêmeas usarão um falso sinal para atrair machos de diferentes espécies. Então elas vão emitir luz. O macho vai ver a luz e vai pensar: ah, uma chance para acasalar. Porque quando os machos veem essa oportunidade, é o que eles pensam. E quando eles chegam mais perto, ela salta sobre ele e o come. Vagalumes usam luzes para explorar a escuridão, mas as possibilidades de sinal visual são muito limitadas à noite. Para as plantas se anunciarem às criaturas, precisam muito mais do que apenas cores berrantes. Fragrâncias também podem ser uma forma muito poderosa de atrair polinizadores em potencial. Os perfumes se irradiam por todo o jardim à noite e os insetos rastreiam a fonte de concentração dessas moléculas de odores para a recompensa do néctar. As mariposas são polinizadoras noturnas de flores, e é por isso que você costuma ver flores se abrindo mais à noite do que durante o dia. É porque elas têm um objetivo: elas querem que criaturas de atividade noturna as polinizem. Portanto, sempre vale a pena uma visita ao jardim à noite, porque você pode detectar alguns desses maravilhosos perfumes dessas flores absolutamente lindas que, infelizmente, muitos neste mundo estão perdendo. As mariposas passam a maior parte da vida como lagartas, máquinas de comer, abrindo seu caminho pela vegetação, alimentando-se de folhas. Existem bilhões delas por aí mastigando pelo seu jardim. Podem ser ruidosas. Certas noites, quando há uma população grande, você pode ficar ali para ouvir o som da mastigação de centenas de milhares de boquinhas de lagartas comendo.
Essa quantidade de consumo faz com que elas cresçam muito rapidamente. E no caso de espécies realmente grandes como, por exemplo, mariposas cecrópia, polifemos e luna, o crescimento se dá numa proporção incrível. Ou seja, você pode acabar com uma lagarta de mariposa enorme, tão grande quanto um charuto, em muitíssimo pouco tempo. E elas têm que comer bastante, é claro, porque precisam consumir nutrientes suficientes para que possam passar pela transformação do estágio de pupa para o estágio de adulta. Como são grandes e pelo fato de, obviamente, poderem virar presas, elas procuram um local bem abrigado, algum ponto fora dos galhos em geral, e às vezes vergam uma folha sobre si ou então se fixam em galhos. E aí elas começam uma dança incrível de se ver enquanto tecem um casulo produzindo fiadas de seda. Elas movem a cabeça de um lado ao outro e tecem essa fiada de seda em torno de todo o próprio corpo, até que fiquem completamente cobertas pela massa de seda. Depois de gastarem muita energia construindo seu casulo, elas têm o lugar perfeito para sofrer provavelmente uma das mais miraculosas transformações imagináveis. Elas deixam de ser lagartas, uma forma muito específica parecida com a minhoca, desmontam todas as partes numa espécie de fluido e depois remontam todas as partes para se transformar numa complexidade absolutamente bela de uma mariposa adulta. Quando terminam tudo, quando estão finalmente prontas, elas emergem do casulo, abrem suas asas e se tornam uma das criaturas mais bonitas que existem. Você pode passar muito tempo procurando mariposas cecrópia, mariposas polifemos e mariposas luna, essas incríveis produtoras de seda, e não encontrar muitas. Parte porque elas são ativas à noite, mas parte porque não são tão abundantes quanto muitas das pequenas mariposas lepidópteros. Isso cria um problema especial para essas mariposas da seda, porque não sendo abundantes, encontrar um parceiro não é fácil. Não é como escolher numa multidão. Isso significa que o processo de sedução tem que ser bem elaborado. Tem início quando a fêmea emerge da pupa, escolhe um polheiro e começa a expelir uma química chamada feromônio. Esses feromônios atraem para o acasalamento. São compostos muito leves e voláteis que se dispersam rapidamente na atmosfera. São irradiados pela fêmea que está dando o sinal. Aqui estou eu, venha me pegar. Mas se o macho estiver distante, na hora em que esse feromônio alcançar o macho, que pode estar a quilômetros de distância, não haverá muitas moléculas dançando num metro cúbico de ar. Portanto, o macho tem que ser capaz de detectar o feromônio feminino em níveis muito, muito baixos. Você consegue identificar o macho da seda e a fêmea da seda porque a antena do macho é enorme. Ele tem uma antena grande, ágil, onde há muitos receptores que podem detectar essas moléculas. Ele pode estar a 2 ou 3 quilômetros de distância, mas pouco a pouco vai se aproximando cada vez mais, seguindo essa concentração gradiente de feromônios até finalmente encontrar a fêmea. Aí ele se concentra nela, perdem 2 segundos se apresentando e acasalam. Depois do acasalamento, ele vai embora. No final da noite, ele morre.
A fêmea, por outro lado, agora tem que ir e expelir os ovos numa espécie de massa, e então morre também. Ela não tem mais motivo para viver. Ela fez o que tinha que fazer. Ela já acasalou, sua boca não é apropriada para alimentar a cria e não tem como sustentar aquele corpo enorme. Portanto, a vida longa de ovo até larva e então até pupa existe apenas para aquela única oportunidade de acasalar, seguida imediatamente pela morte. Se você sair ao anoitecer, quando ainda existe um pouco de luz, vai ver que o céu está coberto de morcegos. E claro, a densidade de morcegos vai depender de onde sejam seus polheiros, porque é muito comum ficarem ali por perto. Mas você pode encontrá-los em quase todos os jardins voando, zigue-zagueando para frente e para trás no céu. Para caçar à noite, quando a visão não funciona tão bem, é necessário um outro meio de sentir o ambiente. Para os morcegos, o método usado é o do som. Ao invés de esperar passivamente que o som do mundo os atinja, os morcegos emitem um som próprio de alta frequência, impulsos que se propagam, esbarram nos objetos do ambiente e retornam a eles. É dessa forma que, com precisão, eles mapeiam o mundo como um mundo sonoro e efetivamente procuram a presa. Os morcegos são absolutamente oportunistas. Seu limite é apenas o tamanho da presa. Como não conseguem carregar presas grandes, não há por que caçá-las. É claro que algumas presas são mais fáceis de pegar do que outras. As mariposas que voam mais devagar são provavelmente mais fáceis de se pegar no ar do que as que voam rápido. Criaturas como insetos de junho são um alvo quase perfeito para eles porque voam devagar. E quando pegam um inseto de junho, que refeição! Depois que vencem um duro élitro, a cobertura das asas do inseto de junho, tudo é mais suculento e delicioso. A noite oferece certas vantagens. Por exemplo, criaturas que são normalmente ativas em ambientes frescos, úmidos e escuros sob a superfície do solo, agora podem emergir e perambular. Tesourinhas são criaturas que não são originárias da América do Norte. Foram trazidas da Europa para a América do Norte. Não gostam de se expor ao sol quente e por isso procuram um local aconchegante e, em geral, em grandes agregações enquanto se protegem do dia. E assim que o sol se põe, saem para se alimentar novamente. E nem sempre se dão bem porque são bastante oportunistas. Comem materiais orgânicos em deterioração, mas também comem quaisquer plantas macias e em crescimento. Durante a noite pode deixar seu jardim furado como uma peneira. Outra criatura que também fica ativa à noite é a esperança. As esperanças têm detectores nas asas que equivalem a ouvidos e que são muito sensíveis a frequências que os morcegos emitem quando caçam. Então, assim que ouvem esses sinais, imediatamente mudam seu comportamento e procuram se esconder. E claro, o lugar mais seguro para quem quer se esconder é sob o solo. Os morcegos não pousam no solo para caçar, pegam as presas pelas asas. Os insetos e outras criaturas usam a lua e as estrelas como apoio navegacional. Essas luzes no céu são muito distantes e, do ponto de vista de um inseto, são confiáveis e são um ponto fixo pelo qual podem se orientar. O problema começa quando os insetos se aproximam da luz criada pelo homem. Essas fontes de luz estão muito próximas. Então, por exemplo, com essa fonte de luz, à medida que o inseto se adianta para frente, tem que deslocar a orientação do próprio corpo para que a luz continue se aproximando pelo mesmo ângulo. E eles acabam voando em círculo em torno da fonte da luz.
Não conseguem fazer isso por muito tempo. No final, acabam caindo no chão, exaustos, e sendo levados por algum predador. Quanto às aves, a vida noturna é o ambiente de observação das corujas. Há uma enorme quantidade de corujas e, claro, muita gente não as vê. Por isso, as corujas das torres são bem misteriosas, criaturas muito bonitas. São muito discretas e com hábitos noturnos. O único tipo de coruja que as pessoas conhecem é a coruja de chifre. As corujas de chifre são aves muito grandes. São aquelas que têm uma espécie bem característica de tufo em forma de orelha no topo da cabeça. Costumam conseguir o que querem, são corujas oportunistas. Conseguem ocupar todo tipo de habitat e também não rejeitam a chance de viver nas grandes cidades. É comum vê-las empoleiradas nas árvores grandes do seu quintal ou em vales dentro da cidade. Não importa se a cidade é grande ou pequena, não faz diferença para a coruja de chifre. Se houver presa, lá estará ela. Quando chega o crepúsculo, as criaturas ativas buscam se esconder. Algumas se escondem sob as folhas do chão ou se aconchegam junto à base das plantas, enquanto outras voltam em segurança às suas tocas para esperar o calor do dia. Outras criaturas têm uma atitude diferente. Apenas ficam quietinhas à vista, mas tentam se confundir com o ambiente para evitar que predadores diurnos as detectem. Quando as criaturas da noite concluem sua atividade, o turno do dia assume. Mas bem embaixo do nariz deles e do nosso, vive todo um mundo de criaturas descansando e esperando que a escuridão chegue e o seu turno da noite recomece.